Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz. Começa agora o terceiro episódio do podcast do EBD em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, que tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Eu sou o Vitor, vou estar conduzindo essa conversa. Hoje nós teremos aqui, para esse bate-papo, o irmão Eberson, conhecidíssimo de todos vocês, né? E também o Melquisedeque. Eu quero perguntar primeiro para o irmão Eberson. Irmão Eberson, como você está? Tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. Estamos aqui estudando a lição, aprendendo mais a palavra de Deus e é uma honra estar aqui presente mais uma vez nesse podcast, né? Que está sendo transmitido aí com vídeo no YouTube, mas o nosso podcast que está aí em várias plataformas. Legal, que bom, que bom. E Melk, como você está, meu irmão? Tudo bem com você? E além de você responder isso, você já me diga aí, né? Fale um pouquinho sobre você, porque pode ser que a gente tenha alguns irmãos, algumas irmãs aqui do EBD em Foco, né? Você trabalha aqui no EBD em Foco, ajuda muito. Pode ser que tenha algum irmão, alguma irmã que não te conheça, né? Então, me diga se você está bem e também fale um pouquinho sobre você, como você tem desenvolvido o trabalho aqui no EBD em Foco. Ok, Victor. É um prazer estar aqui, né? A primeira vez aqui no podcast do EBD em Foco. E com certeza eu acredito que muita gente não vai me conhecer, né? Porque o meu trabalho aqui no EBD em Foco é com a classe de jovens. E eu presumo que os irmãos aqui da classe de adulto não façam essa visita nos vídeos da classe de jovens. Seria muito bom, porque nós estamos estudando, inclusive, nesse trimestre, um assunto muito interessante que pode até fazer algum auxílio, né, para essa lição de adulto. Nós estamos estudando sobre as cartas pastorais, né? 1º e 2º Timóteo e Tito, e vai falar muito sobre heresias, muito sobre doutrinas, e eu acho que vai ajudar bastante. Então, eu trabalho aqui no EBD em Foco com a classe de jovens e é um prazer estar aqui para falar um pouco juntamente com vocês aqui desse tema que é bastante desafiador, mas também é importante a gente conversar sobre ele. Legal, obrigado, Melk. Então, hoje vamos falar sobre o perigo do ensino progressista, lição 3. Tem bastante coisa interessante, termos interessantes que a gente precisa ver na lição de hoje, e eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai ajudar muito o professor e professora da escola dominical. Antes disso, antes de irmos para os nossos temas aqui, eu não posso deixar de dar os recados para vocês, tá? Temos alguns recados importantes e eu quero que você não se esqueça deles. Primeiro, é que a lição de adultos, a gravação, o comentário, todo o subsídio que vocês precisam, vocês já podem consultar aí no nosso canal do YouTube, tá? Então, se você quer o vídeo de comentário, tópico por tópico, da lição de adultos, a lição 3, já foi gravado pelo irmão Eberson, tá? Mostrando os slides, utilizando os slides. Então, não deixe de conferir, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou se você estiver vendo pelas outras plataformas, também embaixo do áudio que você estiver ouvindo, vai ter o link para você conhecer esse vídeo maravilhoso, comentário de cada tópico bem esclarecido sobre a lição 3, tá? Você que não sabe, precisa saber e se informar disso, porque é importantíssimo para você que é professora da escola dominical, que é a respeito dos nossos slides. Aqui no EBD em Foco, você quer ministrar uma aula de excelência, você precisa ter slides de qualidade para você poder conseguir, né, utilizar aí na escola dominical. Então, a gente sabe que o recurso visual é muito importante para ajudar os alunos. Então, se você deseja ter aí slides fiéis à lição, tá? Com imagens de qualidade, você deve conhecer o site da EBD em Foco. Entre no www.ebdinfoco.com ou também aqui na descrição desse podcast e clique no link para você conhecer todo o trabalho da EBD em Foco e ter acesso aos slides, tá? Slides de qualidade, e não só isso, você também terá acesso a vários materiais para você ter como subsídio aí para a sua classe de jovens, para você preparar a sua... Victor, só mais uma informação, Uhum. algo que a gente já faz, mas a gente vai melhorar agora, é que na descrição dos nossos vídeos publicados no YouTube e também nos podcasts, nas plataformas de podcast, a gente vai colocar todo o conteúdo que a gente tem aqui da lição. Então, por exemplo, lição 3. Aqui na lição 3, nós temos o vídeo com slide, como você citou, o slide em PowerPoint, a gente vai colocar o link desse vídeo, o link do slide, no caso, o slide, como faz parte do plano de assinatura, a gente vai deixar o link do tópico 1 e o link da página de vendas para você adquirir. Tá? A gente vai colocar também o link do nosso subsídio em PDF, o link da nossa aula em áudio, que é extraído o áudio daquela aula
do vídeo, com o slide, então tem aula em áudio, e o link de outros vídeos que a gente tem aqui sobre o assunto, o link de PDFs que a gente tem sobre o assunto. Eu vou disponibilizar para essa aula pelo menos 3 PDFs relacionados ao tema da aula. Então, assim, a ideia é que no EBD em Foco você encontre todo o conteúdo que você precisa para preparar a sua aula. Tudo vai estar lá postado, os links certinho. Então, sempre que você precisar de um conteúdo extra, um conteúdo a mais para preparar a sua aula, vá no nosso podcast, vá no nosso vídeo no YouTube, dê uma olhada na descrição, lá vai estar todos os links detalhados para você acessar, né, e se aprofundar no tema. Então, embaixo deste podcast aqui já terá vários links aí para você, professor e professora da Escola Dominical. Não deixe de conferir, que vai estar tudo já relacionado desses vídeos e nos próximos vídeos. Sempre olha a descrição, porque vai ter muito material lá para te auxiliar. Bom, só mais um aviso, eu sei que os irmãos às vezes não gostam dos avisos, mas é importante. O EBD em Foco está com promoção nesse mês de julho, que quem estiver com assinatura ativa no mês de julho vai acessar 5 slides sobre doutrinas. Então, eu já sou assinante, faça o login, está no topo da página. Não sou assinante, faça sua assinatura, vai acessar os slides das lições de adultos e jovens, vários outros conteúdos, mais esses 5 slides sobre doutrinas que vão te ajudar bastante a aprender e ministrar na sua igreja sobre doutrinas. Legal, que bom, que bom. Então, não deixe de fazer a sua assinatura aí no EBD em Foco, tá? Se você não conhece o site, www.ebdemfoco.com. Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Não se esqueça que no nosso podcast a gente sempre traz destaques da lição, tá? Então a gente vai destacar pontos aqui para a gente conversar. O comentário, tópico por tópico, a gente já tem o vídeo aí, vai estar na descrição, já tem o vídeo no canal do YouTube. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes e relevantes sobre essa lição. E são destaques que vão te auxiliar aí, professor e professora da Escola Dominical. E vamos começar já com a primeira pergunta que eu queria fazer para o irmão Eberson, né? A gente está com um tema, né? O tema da nossa lição é o perigo do ensino progressista. Então, vamos começar aí já do principal, do mais básico, o que significa ser progressista, tá? E se a gente, depois de você definir o que significa ser progressista, irmão Eberson, diga também pra gente qual que é o oposto de progressismo, porque aí a gente consegue, às vezes pelo oposto a gente consegue clarear a ideia central que a gente, e a definição central que a gente quer. Certo, então vamos lá. Quando a gente fala de ensino progressista, a gente precisa compreender essa palavra em várias aplicações que ela tem na sociedade, na política, na economia, na teologia, e é importante nós fazermos também um contraponto, né? Qual é o contrário do progressismo? Então, a ideia aqui é apresentar os dois, então vou apresentar o progressismo e o conservadorismo. Então, já vou juntar as duas perguntas e responder tudo junto aqui. Então, assim, com essa polarização política que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, muita gente se posicionou como conservador. Eu sou conservador, defendo um político conservador. E, enfim, acabou assim que muitas pessoas falam, né, que se definem como conservadores, fazendo um contraponto aos progressistas, mas também nunca pararam para refletir sobre isso, o que de fato é ser conservador e o que de fato é ser progressista. E tem um livro bem interessante que fala sobre esse tema, que é este livro aqui, eu já indiquei ele, e eu vou deixar o capítulo desse livro que fala desse tema disponível para download. Então, esse já é o material que vai ter aí para download, que você vai baixar na descrição do vídeo. Então, esse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas, é um excelente livro escrito por um cristão falando sobre política. Então, ele apresenta as várias visões políticas, ideologias políticas, e ele faz uma proposta, nos 2 últimos capítulos, qual seria realmente cristã de política. E no capítulo de conservadorismo, ele explica o que é o conservadorismo e explica lá que o progressismo faz o contraponto ao conservadorismo. Então, assim, o progressista é aquele que acredita que a sociedade tem que evoluir, as ideias têm que evoluir, a gente tem que avançar, a gente tem que evoluir, porque a evolução é que vai nos levar adiante. Então, essa evolução não é somente na tecnologia, enfim, no meio de comunicação. A gente tem observado isso nos últimos anos. A tecnologia tem evoluído bastante. Então, o progressismo não necessariamente se aplica somente nesse sentido da ciência,
do desenvolvimento tecnológico, mas também nas ideias. Então, assim, olhando para a questão da família, tá? Então, assim, há alguns anos atrás, a sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, assim, valorizava muito a questão do casamento, né? Divórcio era visto como algo muito ruim. O divórcio no Brasil era considerado crime, na verdade, né? Divórcio não, o adultério. O adultério era considerado crime, né? Divorciar era muito mais difícil. Só que essas ideias evoluíram. Então, o adultério deixou de ser crime, né? O casamento ele se tornou algo muito mais flexível, né? Que antigamente na sociedade, por exemplo, duas pessoas que não se casavam, só moravam juntas, essas pessoas não eram bem vistas na sociedade, não é só pelos evangélicos. A sociedade como um todo olhava isso assim meio torto. A minha avó mesmo, quando meu primo resolveu casar, mas só juntou, a minha avó não gostou, e ela não era evangélica, entende? Então ela não gostou, ela falava que não era casado, que eles tinham que casar, que eles estavam errados e tudo mais. Então, assim, a sociedade, ela tinha um pensamento acerca da família, de casamento, filhos. Esse pensamento evoluiu. Esse pensamento hoje, ele é um pensamento que, de acordo com os padrões do mundo, tu não precisa mais casar, ir no cartório, enfim, tu não precisa mais ser um homem e uma mulher, pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. E isso, há alguns anos atrás, não era assim. Então, assim, evoluiu. Então, o progressismo defende essa ideia de que a sociedade tem que progredir. Muitas vezes, para progredir, tem que acabar com o que é o atual, o sistema atual. E aí o conservadorismo vai falar, não, calma aí. O conservador fala, não, calma aí. O jeito que nós estamos vivendo está muito bom. Por que você quer acabar com isso? Então, tem, né, esse contraponto. Eu vou apresentar aqui, coloca aí na tela, Vitor, por favor, um trecho aqui do livro, só para a gente entender melhor isso. Tá, vou compartilhar aqui na Eu tela. vou tomar um pouquinho mais de tempo, né, nessa parte para a gente definir bem isso na lição. Olha só, conservar significa manter alguma coisa, preservá-la, enfrentando as forças que tendem a eliminá-la com o passar do tempo. O conservador está ciente que qualquer tipo de mudança provoca perdas inevitáveis, frequentemente a perda de uma coisa boa que não pode ser substituída. Então, o conservador, ele sempre vai estar preocupado assim com a sua situação atual, porque ele pode perder alguma coisa. Então, assim, eu não quero evoluir porque senão eu vou perder. Então, esse medo de perder alguma coisa, então, faz com que a pessoa se torne um conservador. E só avançando aqui mais um pouquinho nessa questão, eu vou avançar aqui. Deixa eu ver bem aqui. Tem algumas coisas que eu coloquei que não precisa. Ele chega a falar o seguinte, que alguns dizem que o conservadorismo é uma ideologia, outros dizem que não. Tá? Então, ele coloca assim, ó, o conservadorismo é uma ideologia, mas o progressismo, seja qual for sua forma, é uma utopia. Então, alguns críticos do progressismo vai dizer que todo tipo de progressismo é uma utopia. Tá? Vamos lá, mais um trecho aqui que entrando no campo da política. Ó. Enquanto o liberalismo faz um indivíduo um deus, o socialismo, especialmente na sua forma marxista, deifica a classe econômica. O conservadorismo parece ser uma tendência presente dentro das demais ideologias. Então, o que o David Koizes, que é o escritor desse livro, né, Visões e Ideologias Políticas, esse aqui é um trecho desse livro. O que ele coloca aqui é que o conservadorismo ele faz parte tanto do liberalismo quanto do socialismo. Então, existe o liberal conservador e existe o socialista conservador. Você vai ver isso no livro, no trecho do livro, aqui fala, né, eu marquei aqui. Então, tem, dentro do meio político, né, isso aí vai valer para várias ideologias. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de ficar associando, né, o progressismo somente à esquerda. Não, às vezes tem ideologias de direita que são progressistas também. Então, a gente tem que, né, ter um pouco de cuidado. Pode tirar aí, Vitor, a apresentação para não desconcentrar o pessoal. Então, o que eu quero deixar bem claro? Que na nossa revista, estou com a revista em mãos aqui, tá? Na nossa revista, nesta lição, o escritor da revista, ele fala de progressismo dentro de um contexto teológico. O que ele está querendo dizer? Que existem por aí teólogos, igrejas, que querem atualizar as escrituras, ou seja, querem fazer com que aquilo que a gente acredita nas escrituras,
há muito tempo, que é defendido, que faz parte da nossa tradição cristã há séculos, seja atualizado. Então, tem que mudar alguma coisa, tem que evoluir. Então, dentro dessa ideia progressista, vou dar só um exemplo, que a gente pode até tratar mais adiante. A questão da homossexualidade. Eu assisti um vídeo muito bom do Rodrigo Silva, né, aquele que é adventista, mas eu gosto muito dele. É um vídeo excelente, eu acho que ele mais ou menos 1 hora o vídeo, ele explica de onde veio as ideias da teologia LGBT, entende? Então, assim, são pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus como Salvador, e diz que a comunidade LGBT tem uma interpretação própria das Escrituras, que não é pecado a relação homossexual. Então, isso é um tipo de progressismo aplicado nas Escrituras. Tá? Então, eu não vou tratar aqui nessa aula, e eu acho que não é o objetivo da lição, falar do progressismo aplicado no campo da política. Não, eu acho que a ideia aqui é tratar dentro das Escrituras, dentro do campo da teologia. Então, você trouxe aqui uma definição de progressismo, trouxe o oposto dela como conservadorismo, no campo da política, primeiro momento. Você mostrou pra gente, então, essa diferença no campo da política, mas você está fazendo uma ressalva dizendo assim, ó, o que a gente vai tratar e o que a gente vai esboçar e o comentarista esboçou e tratou não é do progressismo no sentido político, embora possa desencadear isso, mas o foco da lição não é o progressismo político ou conservadorismo político ou esquerda e direita, o foco é um progressismo teológico, né? Isso que a gente vai ver e vai conversar hoje. É isso que você colocou aqui, né? Isso. Isso é importante ressaltar, porque muitos irmãos podem, né, querer levar por esse lado na aula da EBD, ou pode ter um aluno da EBD que quer levar por esse lado, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e pisar no freio aí, porque senão perde o foco da lição, tá? A ideia aqui é a gente explicar como que a gente mantém a integridade da nossa fé dentro desse contexto, que, claro, envolve política, sociedade de maneira geral, mas como que a igreja se mantém livre dessas ideias progressistas. Melk, tem alguma observação sobre isso? Concorda, discorda, tá tudo errado, tá tudo certo? Como que é? O que você achou aí? Rapaz, a questão do progressismo, ele é um tema bastante complexo, né? Essa questão da generalização, ela é complicada, né? O Emerson fez uma pontuação aí agora há pouco sobre você ter progressista de direita, por exemplo. Né? Não significa que as ideias progressistas estejam só de esquerda, né? No campo político, por exemplo. Então, às vezes isso gera uma certa confusão. Mas como o tema é dentro do contexto teológico, a minha preocupação com o progressismo é que, geralmente, o progressismo, o Erbson fez até o uso do termo progredir, evoluir, mas essa evolução nunca acontece sem uma desconstrução. E esse é o problema, né? Esse é o grande problema do progressismo, porque a evolução dele é através da desconstrução daquilo que a gente entende, né, que é o ideal. Eu não vou nem dizer de conservadorismo, porque quando a gente fala de Bíblia, a gente tem muito uma questão espiritual e moral. E não é todo conservador que é moral. Não é todo conservador que é bíblico, né, que é espiritual. Mas a minha preocupação, estudando o assunto, especialmente dentro do contexto teológico, é que o progressismo ele não apenas evolui em certo sentido, ele desconstrói. E quando ele desconstrói, vamos colocar assim numa perspectiva, ele é como um trator. Ele vai passando por cima de tudo aquilo que ele precisa desconstruir para se estabelecer. Não importa, ele não faz aquela seleção. Então, o problema do progressismo teológico é que aquilo que a gente entende que é substancial para a nossa fé, o progressismo ele vai deixando de lado. Ele vai desconstruindo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque eu estava estudando sobre alguns problemas nas igrejas evangélicas na Europa, nos Estados Unidos, e essas questões foram chegando de fininho, né, mansinho, e elas tomaram conta. Né? Elas começaram como ideias aceitáveis e daqui a pouco elas tomaram a direção e descaracterizaram de forma substancial aquilo que a gente entende como fé cristã e bíblica. Então, a minha maior preocupação em relação
ao progressismo é justamente que ele também desconstrói e ele não está preocupado em desconstruir apenas aquilo que de fato é retrógrado, é anti-humano. Ele desconstrói tudo aquilo que ele precisa para poder se estabelecer, e muitas vezes aquilo que é bom, aquilo que é substancial também é desconstruído, e isso é um problema. Legal, obrigado. E vou até colocar aqui, acho que esse tema é interessante, porque pode gerar bastante dúvida aí para os professores, tal, essa conversa, eu acho que a maioria pode querer ir para esse lado e pode surgir na aula, então acho que é bom a gente esclarecer aqui. Vou fazer um comentário e vocês me corrijam, porque eu estou tentando pegar aí o que vocês estão falando e sintetizar aqui. Mas, quando a gente pensa na palavra progresso, né, essa palavra, ela não é uma palavra, quando você olha assim, uma palavra ruim, né? A gente quer progredir, né? A gente olha para a nossa vida, né? A gente fala, não, se você progresso no sentido de avançar, né? Isso, né? O Eberson comentou aqui sobre o avanço tecnológico e etc. Essas coisas não são ruins, né? Nesse sentido. Só que pelo que eu conheço sobre até nesse campo político de conservadorismo, não que o conservador ele não queira avançar, né? Mas ele tem uma preocupação maior em conservar, porque o progresso ou o avanço pode gerar perdas. Você pode perder coisas que você construiu e que você aprendeu, né? A grande questão de qualquer ideologia é aonde você quer chegar. Eu acho que é isso que às vezes, quando a gente fala desses termos, que é bom a gente marcar. Por quê? A gente vai progredir, mas aonde que a gente quer chegar? Qual que é a proposta? Qual que é Porque para um cristão bíblico, renunciar aos pecados é progredir. Se arrepender é progredir. Para um cristão bíblico, negar o seu eu é progredir. Constituir uma família é um grande progresso, né? Então, não que a palavra progresso seja um problema, né? Mas essa palavra, como ela está sendo tratada aqui, é isso que eu acho que os irmãos precisam compreender. Quando a gente está falando de progressismo aqui, e surge essa pergunta, nós estamos falando de uma ideologia. Ideologia. E esse progressismo como ideologia pode ser existe essa palavra, esse progressismo como ideologia, no campo político, existe no campo teológico, existe no campo filosófico, e é uma palavra perspicaz, né? Tem que tomar cuidado com a generalização, tem que tomar cuidado com os pontos, mas nunca se esqueça, quando a gente está falando aqui de progressismo, a gente está falando de uma ideologia, seja ela no campo político, teológico ou filosófico. Ou quando a gente usou o termo aqui conservadorismo, ela também pode ser colocada como ideologia ou não, depende do autor, mas pode ser colocado no campo político, no campo teológico ou filosófico. Então tem cristãos bíblicos, são cristãos bíblicos que não querem o título conservador, porque fala assim, esse título está sendo usado no campo político e pode ser que as pessoas misturem as coisas. Sou cristão e estou preocupado com a palavra de Deus. E outros não ligam, né? Não, sou um conservador aqui, etc. Então, tome cuidado com esses termos e não se esqueça, né, que a gente está trabalhando aqui e vamos trabalhar o progressismo no campo teológico, que é o caminho que o comentarista fez, e é interessante os professores também fazerem esse caminho. Dito isso, eu quero fazer uma pergunta para o Melk. Melk, a gente tem esse tema da nossa lição, tá? A gente vai falar sobre o perigo do ensino progressista nesse campo teológico, mas eu acho que é importante nossas revistas da Escola Dominical, nós temos uma leitura bíblica, nossa leitura bíblica desta lição está em 2 Timóteo, né, do capítulo 3, do 1 ao 9, e qual que é a relação desse texto, né, com esse tema do progressismo, né, ou do progressismo teológico? Qual é a relação desse texto bíblico com o título, o tema da lição? Você poderia esclarecer um pouquinho para a gente? Olha, o texto bíblico, né, eu vou até fazer uma leitura rápida dele aqui, dos primeiros versos, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder.
afastem-se destes, né? Paulo escrevendo a Timóteo. Eu penso que a relação que esse texto tem com o tema é justamente pelo tempo, né? A época em que vivemos. Paulo está dizendo que chegará um tempo, né, em que os homens serão assim. E eu acredito que o comentarista colocou esse texto bíblico para exemplificar e afirmar biblicamente que nós estamos vivendo esse tempo. E que esse tempo se caracteriza por condutas como esta, né? A ideia, acho que principal, eu penso aqui, está diretamente ligada, né, com a consistência que as pessoas estão desenvolvendo suas vidas, se elas estão realmente ainda obedientes à palavra de Deus, ou se estão vivendo como Paulo colocou nessa perspectiva aí, né? Especialmente que Paulo está afirmando que essas condutas seriam características, né, deste tempo. E aí a gente pode, né, pensar, de fato, nós observamos o mundo atual, o mundo que nós vivemos, e há muito do que está escrito nesse texto. Então, eu penso que, de fato, o comentarista acerta no texto base, porque realmente o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de condutas como estas, né, que, aliás, eu gosto muito dessa expressão que ele coloca aqui, no verso 5, é tendo aparência de piedade, mas nega o seu poder, né? Tem aparência de piedade, que, aliás, dentro do campo teológico, um dos problemas do progressismo também é a sutileza, né? Vou colocar aqui, como diz o A.W. Pink, é a meia-verdade, que é uma mentira absoluta. São as condutas que estão baseadas nos prazeres, no hedonismo. E agora há pouco você colocou a questão da gente fazer a pergunta, progressismo, mas aonde é que a gente quer chegar com isso? E parece que o progressismo teológico ele quer chegar numa separação daquilo que é ordenado na Bíblia. E esse é o tempo que nós vivemos. E Paulo disse que chegaria esse tempo e que a evidência de que esse tempo chegaria é a conduta que ele descreve das pessoas ali, inclusive aonde as pessoas elas misturariam piedade com uma vida que não é piedosa. Obrigado, Melk. Não sei se o Eberson quer acrescentar algo a respeito da lição, né, do texto-chave, né, e a lição. Tem algum comentário, meu Eberson? O que acontece? A sensação que eu tenho é que Paulo ele está falando de uma situação que a gente vai observar dentro da igreja, no meio do povo de Deus, né? Não necessariamente o mundo, né? Então, por isso ele coloca assim, tendo aparência de piedade. Então, essas pessoas aí, presunçosas, né, que, enfim, praticam todo tipo de pecado, elas tentam aparentar, né, piedade e estão dentro da igreja. Então, eu sempre gosto de pensar que essas revistas da escola dominical, assim, se aplicam ao povo de Deus, porque o mundo, o mundo jaz no maligno. O mundo, cada dia, cria uma ideologia nova, cada dia cria um pecado novo. Então, se a gente for ficar debatendo coisas do mundo, vai ser algo infinito. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a igreja, né? Então, a ideia aqui, acho que é a ideia de Paulo também, no texto de Timóteo e a ideia do escritor da revista, nós olharmos para a igreja e falar assim, o que está acontecendo aqui na igreja? Né? Enfim, esses pecados chegaram aqui dentro como? Como que a gente vai agir? Como que a gente vai fazer? Eu acho que é trazendo por esse lado, né? É a observação que eu faço aí. Legal, legal. Ei, Aproveitando, Vitor, meu... Pode falar, só mano. completando, eu até estava lendo um texto aqui que reflete isso aí que o Epson está falando, né? Que a vida religiosa seria apenas o que se vê exteriormente. Não há nenhuma dinâmica espiritual.
Eu tirei um trechozinho aqui do texto que eu estava lendo, que esse contexto é contexto de igreja, né? Até porque Paulo escreveu a igreja, não estava escrevendo a sociedade romana ou grega, a igreja. Paulo estava dizendo, de fato, né, o Emerson pontuou aí, que no meio cristão apareceriam pessoas assim. Aí a gente vê muito essa questão, especialmente no final no verso 5, que diz com aparência de piedade, mas negando ela, né? E a gente vê isso dentro da igreja de forma muito recorrente. E por isso que eu quero voltar aqui a dizer para os irmãos também darem uma olhada na lição de jovens lá nos nossos comentários. Nós estamos falando sobre doutrinas e sobre heresias. É importante. Vai casar com esse assunto. Às vezes as pessoas elas erram, e a gente conversou sobre isso lá na nossa escola hoje na igreja, sobre elas não fazer essa delimitação da heresia e da doutrina. Ela precisa ter um foco sobre o aprendizado da doutrina, que inclusive a EBD em Foco tem um curso sobre doutrinas, que eu acho que todo cristão, especialmente professor, tinha que fazer um curso sobre doutrinas, para ele se estabelecer na fé, para ele poder olhar para essas coisas que chegam e ele dizer, não, aqui não precisa estar aqui, eu não quero isso aqui porque eu já estou satisfeito com a verdadeira doutrina bíblica, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de que essas questões vão adentrando na igreja muito por questões de que a gente flexibiliza o ensino das doutrinas substanciais bíblicas, né? E a gente não pode negligenciar isso, e os professores devem pensar bastante nisso, os pastores devem pensar bastante nisso, para que as suas igrejas estejam prevenidas, porque essas questões do liberalismo, do progressismo, eles não chegam chutando a porta, eles chegam de forma sutil e de forma até muito bela. Muito bom, muito bom. Tem uma coisa aí que vocês citaram, e eu aproveito, né, o Mel começou citando, acho que no primeiro verso, quando ele leu, e o Mon Eberson também citou sobre o mundo, o pecado. Aí eu quero fazer essa pergunta primeiro para o Eberson, porque, Mon Eberson, né, vamos lá. A gente vê aqui no Timóteo, né, Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, que é dito, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e etc. E na lição, o tópico 1, é tratado sobre o tema, né, esse é o título do tópico 1, né, a descaracterização do cristianismo, tá? Aí, quando você vai lendo ali, o autor, o comentarista parece que está falando da humanidade que vive ali na prática do pecado, né? E o mundo parece que sempre se opõe aos princípios bíblicos. Por que eu citei aqui de novo o texto de Timóteo, né? Porque, apesar de Paulo tratar aqui sobre os últimos dias, e apesar da gente conseguir relacionar esses últimos dias com os nossos tempos, que é isso que é feito na lição, mas se você olha para a história da igreja, ou ao próprio tempo do apóstolo Paulo, você sempre vai ver um mundo caído, né? Um mundo seguindo os seus instintos, as suas vontades, o evangelho sendo até pregado, mas dentro da comunidade também tendo problema. Já vi, você só de você ler ali a carta de 1 Coríntios, você já vê que, né? A pergunta que fica, né? Você vê o comentarista falando sobre o mundo, sobre o pecado no mundo, sobre essas ideologias, essa lógica mundana que é seguida. Será que o mundo tem essa capacidade de atrapalhar a igreja, de parar a igreja, de atrapalhar a missão da igreja? Essa é uma pergunta, acho que é importante a gente entender também. Certo, vamos lá. Na época da igreja primitiva, um dos maiores problemas assim que a igreja sofreu em relação ao mundo foi a questão da adoração ao imperador. Então, meio que toda a região que era dominada ali pelo Império Romano tinha que prestar um culto ao imperador. O único povo que não era obrigado a fazer isso eram os judeus. Os judeus eles tinham uma liberação, eu não lembro exatamente o motivo, mas os judeus não eram obrigados a adorar o imperador. Mas, tirando os judeus, todo mundo tinha que prestar esse culto ao imperador, porque ele era considerado um deus, eles se consideravam um deus. E os cristãos se oporam a isso. Eles não iam dar glória, não iam glorificar ou adorar qualquer outro ser, qualquer outra coisa que não fosse, né, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, a Trindade. E isso surgiu, assim, ocasionou na igreja primitiva muita perseguição.
A igreja foi perseguida, muitos foram mortos, tem a Nero, né, que botou fogo em Roma e queimou muitos cristãos vivos ali, eles serviam como tochas na cidade, enfim, foram criminalizados, né, de forma, enfim, sim, violenta, né, muito violenta. Mesmo assim, a igreja prevaleceu, a igreja venceu. Tanto que o livro de Apocalipse vai mostrar isso. Né? Apocalipse tem muito a ver com o contexto da igreja naquela situação de perseguição. O livro de Apocalipse mostra que, mesmo diante da perseguição, a igreja vai vencer, a igreja vai prevalecer. Deus é todo-poderoso. Jesus deixa bem claro: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Então, assim, nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, o mundo ele vai se opor, sempre vai se opor, as coisas do mundo sempre vai se opor ao cristianismo. Enfim, tem o pessoal da nova era que acredita que vai vir uma nova era, que vai passar a era atual, se eu não me engano, a era atual é a era de peixes, né, que tem a relação com o cristianismo, então vai ter uma nova era, o cristianismo vai ser substituído por novas ideologias, mas isso aí é coisa da mente deles. A igreja, ela nunca vai ser abatida pelo mundo, tá? O mundo nunca vai vencer a igreja, Satanás nunca vai vencer a igreja. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é uma mensagem de conforto para os cristãos. Tá? Por mais que haja perseguição, por mais que haja problemas, por mais que tenha ideologias contrárias, nunca a igreja vai ser abatida. Né? O mundo não vai jamais fechar as portas da igreja. O mundo não vai jamais vencer o povo de Deus. A gente pode até sofrer perseguição, pode passar por dificuldade, mas nós não deixaremos de existir. Tá? O cristianismo está aí há 2000 anos, vai continuar até Jesus voltar. Nós seremos vencedores e iremos triunfar juntamente com Cristo. Então, eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem de conforto no coração dos crentes, né, para confiar que nós já somos mais que vencedores. Nós não vamos vencer, não, nós já somos mais que vencedores. Às vezes a gente vê tantos problemas, tantas dificuldades, tantas heresias, né? A gente vai chamar de doutrina, tantas heresias, e a gente fica, poxa, mas onde tudo vai parar, né? E essa mensagem é a mensagem cristã, né? A gente vencerá. Isso não pode deixar de estar na nossa mente. Continuando aqui, então, eu quero, não sei se o Mon Eberson ou o Melk quer responder primeiro, mas a gente tem ali nossa lição, no tópico 1.2, tá? O escritor da revista, ele diz o seguinte, tá aqui entre aspas, tá? O relativismo não aceita a norma moral absoluta, né? Então, ele toca aqui de novo no tema do relativismo e diz que o relativismo não aceita a norma moral absoluta. Eu acho que isso tem um pouquinho a ver com o que a gente já estava falando, mas eu gostaria que vocês esclarecessem um pouquinho sobre esse tópico. Alguns irmãos ficam, às vezes, com dúvida a respeito disso. O que significa? A gente pode falar um pouquinho sobre relativismo. Quem quer responder primeiro aí? Pode ficar à vontade, Emerson. Tá, então vou fazer algumas considerações aqui, depois o Melk pode complementar. Eu estou lendo um livro chamado Pós-Modernismo, do Stanley Grenz. É um livro muito bom, tá? Quem estiver vendo aí pelo vídeo, está vendo a capa do livro, mas depois eu vou deixar também na descrição aí. Eu não sei se eu consigo um trecho desse livro, mas eu acho que ele não é tão necessário nessa lição. A próxima lição a gente vai falar um pouco mais de pós-modernismo. Mas, como o escritor da revista falou do relativismo, eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aqui. Porque, assim, o pós-modernismo, ele vem com a ideia de acabar com o iluminismo. Então, assim, a teologia liberal, ela surgiu dentro do contexto do iluminismo. O iluminismo valoriza várias coisas, o conhecimento, a razão. Então, dentro do iluminismo, por exemplo, o iluminismo ele vai negar a questão das emoções e da fé. O iluminismo, não. O que manda no mundo é a razão, decisões racionais, é isso. Então, a teologia liberal ela surge nesse contexto para tentar dialogar com o homem moderno que não leva muito para o lado, as coisas emocionais, do lado da fé. Depois que surge o pós-modernismo vai abandonar essas ideias iluministas e aí vai surgir novas ideias que valoriza muitas vezes a questão da fé.
Então, no nosso contexto, hoje, no nosso contexto, quando a pessoa fala que pratica alguma religião afro, ninguém fica com chacota, não, legal, respeita. Quando a pessoa fala que pratica meditação oriental, o budismo, o hinduísmo, não, eu sou adepto do hinduísmo, sou adepto do budismo, eu vou no templo budista, eu faço. Então, parece que se tornou assim essa espiritualidade holística. Tivemos até uma lição sobre isso, que parece que se tornou assim mais comum, respeitoso, né? E aí o cristianismo entrou no pacote como algo igual a qualquer outra espiritualidade que existe no mundo. E junto com essa ideia, né, de que o cristianismo é equivalente às outras religiões espirituais e tudo mais, hoje, por exemplo, o executivo, né, que lá de um alto padrão, de uma empresa grande, ele pode muito bem falar publicamente que é budista, que pratica meditação e tudo mais, está tudo bem. Aí, junto com isso, entrou o relativismo. Então, o que é o relativismo? O relativismo, até coloca aqui no trecho aqui do livro, que fala assim, ó, não existe verdade absoluta. Pelo contrário, a verdade é relativa à comunidade da qual participamos. Então, se você é cristão, você tem a sua verdade. Se você é ateu, você tem a sua outra verdade. Então, a verdade ela é relativa. Então, se você pratica alguma religião afro, a sua verdade no seu contexto, ela é válida. Então, segundo eles, todas as verdades são equivalentes, porque a verdade deixou de ser algo absoluto e passou a ser algo relativo. Então, se eu digo que, eu dei um exemplo no primeiro vídeo, da mentira, né? Mas eu posso até dar um outro exemplo aqui. No contexto cristão, o divórcio é mal visto. O divórcio não é uma coisa boa, o divórcio é pecado. O Melquisedeque fez o TCC dele sobre divórcio, inclusive já disponibilizei o TCC dele aí para download aqui no EBD em Foco, quando a gente falou desse tema. Só que, assim, para um ateu ou para uma pessoa de uma outra religião, o divórcio é normal, é natural. As pessoas simplesmente naturalizaram o divórcio. E aí, o que acontece? Nem nós estamos certos ou errado, nem o outro lado está certo ou errado. Cada um está certo dentro do seu contexto. Ponto. Então, isso é relativismo. Não existe uma moral absoluta. Só que quando a gente olha para as escrituras, nós sabemos que Deus, ele possui uma verdade absoluta. Algo que sempre existiu, desde a eternidade sempre vai existir. Mentir é pecado, sempre foi pecado, desde a eternidade sempre vai ser pecado. A mentira, ela não passou a ser pecado e depois deixou de ser pecado. Não, não. É a verdade absoluta de Deus. Essa verdade, muitas vezes, se revela de maneira diferente. Por isso que o dispensacionalismo, pelo menos do meu ponto de vista, faz sentido, né? Porque teve várias dispensações, porque Deus revela essa verdade absoluta de maneira diferente em cada dispensação. Mas é a verdade absoluta de Deus. A gente não pode negar isso. Então, se a gente for entrar pelo lado do relativismo, a gente chega a ponto de falar assim, assassinar é um crime, mas assassinar um bebê dentro da barriga da mãe não é mais um crime. Entende? Porque isso é relativo. Então, o relativismo ele vai, né, transformando aquilo que a gente sempre considerou como errado, como pecado, agora não é mais. Tem a ver com progressismo também. Né? Perfeito. Melk, tem alguma coisa a acrescentar? Quer fazer alguma observação a respeito disso? A observação que eu quero fazer é bem rápida, que o Hermes já falou tudo, né? O que me parece muito em relação à pós-modernidade com o relativismo é que na pós-modernidade as pessoas elas descobriram que se elas vivessem em torno delas mesmas, que nesse caso as relações se tornaram cada vez mais dissolvidas, os valores também dissolvidos, se elas conseguissem viver em torno delas mesmas, seriam mais fáceis, né? Ou seria mais fácil viver a própria vontade, sem um padrão, sem um referencial. O relativismo, acho que na pós-modernidade as pessoas pensaram isso, chegaram a essa conclusão. Se nós tivermos um padrão, as nossas vontades não serão alcançadas da forma que queremos. Então, se nós desenvolvermos um estilo de vida, de filosofia,
de ideologia, onde tudo gira em torno de nós mesmos, então nós vamos defender, como o Emerson falou aí, que cada um fique no seu quadrado e tenha a sua própria verdade. Ninguém afeta ninguém e ninguém tem um absoluto. O problema disso é que, às vezes, as pessoas não têm noção do que o pecado é capaz, do poder do pecado na vida do ser humano. Talvez muitos cristãos que aderem a essas ideologias, eles não param para pensar no quanto o pecado é poderoso e o quanto ele leva a pessoa à degradação. Tudo começa, vamos relativizar alguma coisinha aqui, muito simples, né? E como o Emerson falou aí, vamos relativizar aqui. O cara é um bandido, é um Hitler da vida, ele merece morrer. Mas daqui a pouco a gente diz, não, mas foi uma gravidez indesejada. Pode matar também, não tem problema, né? Porque a verdade para mim, ela gira em torno de mim mesmo, não tem nenhum padrão absoluto, não tem um Deus no céu que governa isso, é em torno de mim mesmo. Então eu acho que o relativismo entendeu que uma vida em torno de si mesmo seria mais fácil para desenvolver essas ideias relativistas, que aí é que mora o perigo, né? Que a Bíblia não afirma isso, não defende isso, da vida em torno de si mesmo. Nós temos Deus, né, como nosso Senhor, não é só Deus no céu, ele é nosso Senhor, nosso dono, e nós vivemos e devemos viver de acordo com a vontade dele. Não dá, em hipótese alguma, para compartilharmos com as ideias relativistas, porque nós temos um centro, nós temos uma origem, da onde viemos e para onde nós voltaremos, e nós devemos, óbvio, viver de acordo com o que Deus, que é o nosso Senhor, estabeleceu. Ótimo, obrigado. Eu acho que no mesmo caminho que a gente está, acho que vocês vão fazer um comentário, isso vai desencadear nisso, né? Já pergunto primeiro para o irmão Eberson aí o que é o liberalismo teológico, né? Vocês comentaram sobre relativismo, mas eu acho que cai aí também. O que seria o liberalismo teológico? Bem, acho que eu já falei um pouco aqui, né, da questão do iluminismo, então já dei uma pincelada rápida. Então, o liberalismo teológico, ele surge dentro desse contexto em que houve uma transição europeu, ali, mais na Europa mesmo, né? A gente está dentro do contexto mais europeu, que era muito vinculado à igreja, ao espiritual, né? A sociedade era assim, né? E tem uma transição para algo racional. Então, a gente abandona essa parte espiritual, emocional e vai para o racional. Agora, o que vale é o conhecimento, é a ciência, o desenvolvimento científico. Aí tem Charles Darwin na biologia, tem Newton na física, né, explicando o mundo através de equações, né, através de teorias evolutivas. Então, assim, não faz mais sentido a gente que o Sol, sei lá, que a Terra gira em torno do Sol porque Deus quer, ou como o pessoal pensava antigamente, que a Terra era o centro que o Sol girava. Não. Agora a ciência provou que existe a teoria da gravitação, ou seja, existe gravidade, gravitação. Essa gravitação faz com que a Terra gire em torno do Sol e tudo mais. Então não é mais baseado na vontade de Deus, não é porque Deus quer. Não, existe uma explicação científica. Se alguém está doente, tem a medicina para curar, tem a penicilina. Então, doenças, né, que hoje a gente trata com comprimido, no passado as pessoas morriam. Então, assim, a evolução da ciência meio que tornou Deus desnecessário. Diante desse contexto, os teólogos se viram assim, tipo, não, a gente tem que fazer com que a Bíblia seja válida para o homem moderno, para esse homem que acredita na ciência, que acredita na medicina. Então, assim, a gente precisa pegar a Bíblia, toda a teologia, e adaptar para essa nova realidade. Então, daí que surge a teologia liberal. A teologia liberal, né, ela vai, no caso, os teólogos liberais, né, eles não negavam a Bíblia. Eles não falavam assim, não, a Bíblia não tem valor. Não, não, eles pegavam a Bíblia como um livro que tinha valor e tudo mais, mas, assim, tentavam garimpar dentro da Bíblia aquilo que era, né, essencial para a vida do homem moderno. Eliminava os milagres, as coisas sobrenaturais, anjos, demônios, muitas vezes céu e inferno,
tirava dentro da Bíblia, da teologia, apenas ensinamentos morais, que seriam úteis para o mundo moderno. Então fica fácil pregar para o homem moderno usando a Bíblia como base, mas tirando esses elementos da espiritualidade, apresentando apenas argumentos morais, um Jesus histórico, não é mais o Jesus da Bíblia, não, um Jesus histórico, tentando provar que Jesus existiu de verdade, como ser humano. Então, assim, tirar da Bíblia os mitos, né? Os mitos e separa ali, né? Separa aquilo ali e pega só o essencial que se aplica no mundo moderno. Então, essa é a teologia liberal. Então, vários teólogos surgiram com esse pensamento, escreveram teologias sistemáticas, livros e mais livros de teologia, para divulgar e difundir esse tipo de pensamento dentro do contexto teológico. Então, assim, resumindo, é isso, né? Tem alguma observação que você queira fazer? Você acha que o caminho é esse? Não, o Robson falou tudo, né? Eu penso que a teologia liberal, ela estava, como o Robson falou, com medo de perder adeptos. E ela precisou flexibilizar para que todo mundo participasse, né? Porque senão o negócio ia ficar confuso. E aí flexibilizou, né? E um dos problemas da necessidade de ter adeptos, né? Foi tirando as partes da Bíblia, foi colocando aquilo que para eles é o essencial do homem moderno, mas na nossa concepção é aquilo que era conveniente para eles, né? Então, a teologia liberal, ela se preocupou em não perder alguém, não perder adeptos, em ter pessoas que continuassem por ali. E uma coisa que a gente percebe é que não existe nenhum problema em a gente conviver com a ciência e a crença em Deus, a Deus absoluto. Eu, muito pelo contrário, quanto mais eu estudo ciência, mais eu creio que existe um ser soberano que construiu tudo, que mantém tudo isso. E é o problema das sutilezas, né? Começa com uma sutileza e daqui a pouco tem outras coisas que acabam afetando o todo, né? O liberalismo religioso, né, teológico, começa com uma necessidade, mas depois afeta a relação do homem com Deus, e isso é um problema. Eu vou até fazer um comentário aqui, acho que o Eberson vai comentar também. Eu posso ter errado, eu posso ter enganado, vocês me corrijam, mas eu achei essa lição com muitos termos complexos para uma lição e passar muito rápido, sabia? Porque liberalismo teológico tem muita coisa, né, para tratar. A gente vai falar de teísmo aberto agora, tem Bultmann, são vários temas que, embora ele faça o fio ali, né, ele conduza, mas eu achei que tem muitos pontos centrais que, por exemplo, vocês estão comentando aqui e era muito importante estar na lição, né? E veja que o Eberson ele trouxe várias vezes a questão do iluminismo, do pós-modernismo e essa conversa, que isso clareia um pouquinho o nosso entendimento sobre esses termos. Por exemplo, a gente não pode esquecer quando vai falar do liberalismo teológico, do relativismo, porque às vezes a gente olha assim e vê o pessoal falando e fala, poxa, mas como assim? Deus não é tudo, não é soberano, e é teólogo, e teólogo não acredita em Deus, e como existe uma teologia liberal, e não consegue, por exemplo, perceber que era toda uma sociedade que estava pensando diferente. Era todo mundo mudando, o foco é mudado, né? Então, você tem um foco, tem um acontecimento que marcou muito o pensamento moderno, que foi um terremoto que aconteceu, acho que em 1700 alguma coisa, terremoto de Lisboa, e esse terremoto causou muitas mortes, muitas mortes. E ali começou uma crítica muito forte. Como que Deus permite isso? E muitos teólogos eles começam a ter que explicar isso. Porque enquanto tudo tá bem, tá tranquilo, agora um desastre natural, famílias, pessoas sofrendo, e diante disso os teólogos tinham que responder, né? E várias respostas foram dadas. E uma das vertentes é, por exemplo, essa que cai no liberalismo teológico, que vai dizer, não, é que Deus, por exemplo, não está tão envolvido. É que Deus não está tão preocupado assim com o que está acontecendo e ele não sabe de tudo.
E a gente pode cair em disso, por isso que eu estou falando que são vários termos, e um desencadeia em outro, mas é preciso tomar cuidado. Por exemplo, tem a questão do teísmo aberto, né? Será que Deus sabe o futuro, sabe de tudo, governa mesmo? Explica aí pra gente o que é o teísmo aberto, Moebers. Bem, vamos definir alguns termos. A gente tem o teísmo com T de tatu, que é o que a gente acredita. O que é o teísmo? O teísmo afirma que Deus criou o homem, criou a humanidade, criou o universo, e ele se preocupa com a criação, ele interfere na criação, ele age na criação, ele traçou um plano de salvação, enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, ele cuida de nós, enfim, né, tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle. Então, isso é chamado de teísmo, com T. Tem o deísmo, com D de dado. O deísmo afirma que Deus criou o mundo, criou o universo, criou o ser humano, mas ele não está interferindo, ele não se preocupa, ele não está agindo. É meio que ele criou e deixou para lá. Então, o Deus do deísmo é meio que uma necessidade filosófica. É um Deus que existe numa necessidade filosófica. É como se fosse um ateu que, de repente, ele passasse a acreditar em Deus. O C.S. Lewis, ele conta a experiência de conversão dele naquele livro Surpreendido pela Alegria, e ele fala que foi 2 estágios, né, a conversão dele. O primeiro estágio, ele passou a acreditar que Deus existe. Só que o Deus que ele acreditava ainda era um Deus que criou o universo e pronto, foi embora. Era o Deus do deísmo. Né? E depois que ele se converteu ao cristianismo, que ele passou a crer em Jesus como Salvador e passou a crer em um Deus que realmente, né, cuida de nós. E aí tem o teísmo com T, que veio na revista Teísmo Aberto, tá? O teísmo aberto, ele vai afirmar que Deus criou todas as coisas, que ele cuida de todas as coisas, mas ele está limitado ao tempo, que ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Tá? Que Deus criou, né, o universo, criou tudo, mas o que vai acontecer amanhã Deus não sabe. Meio que Deus está limitado e, enfim, tem várias vertentes também desse teísmo. Tá? É difícil a gente tratar desse tema, não é um tema fácil, mas a gente tem que pontuar que, de acordo com as Escrituras, Deus ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele tem tudo diante dele. Tá? Então, assim, tudo que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 100 milhões de anos, Deus já sabe. Então, assim, eu não posso limitar Deus, né, a mesmo nível do ser humano. Ele só sabe o que a gente sabe. Eu acho que isso não faz muito sentido. E aí, tem várias formas de abordar esse tema. Vou deixar disponível aí um texto do C.S. Lewis, é um capítulo do livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele trata desse tema, ele até diz lá que é um capítulo que a pessoa pode pular, porque realmente é um tema, muitas vezes não é necessário, você não precisa acreditar nisso para ser um cristão, mas a ideia dele é bem interessante, que na visão do C.S. Lewis, Deus está fora do tempo. E todos os momentos para Deus é o presente. Então, o ontem para Deus é o presente, o hoje para Deus é o presente, o amanhã para Deus é o presente. Ele olha de tal forma que tudo é o presente. No meu primeiro vídeo, eu dei um exemplo, né? Eu até falei de um carro, só que, na verdade, o exemplo do C.S. Lewis é um avião, né? Um avião que está caindo, e de repente alguém pede, meu Deus, me ajuda. E a gente pode pensar assim, que na nossa visão, Deus tem, sei lá, pouco tempo ali, poucos segundos para resolver aquele problema e ouvir aquela oração. Mas o C.S. Lewis diz não, que Deus tem a eternidade para ouvir aquela oração. Ele está fora do tempo. Então, é uma visão de Deus que o C.S. Lewis tem, né, que eu acho que casa muito bem com essa ideia, né, que Deus ele não está limitado ao tempo, então não faz sentido dizer que Deus não sabe do futuro, porque o futuro para Deus já é o presente. Tá? Senão o livro de Apocalipse não tinha sido escrito. Eu acho que as profecias são uma prova disso. Então, veja que por isso que eu coloquei, esses termos têm vários caminhos que podem ir, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que se o professor e a professora pegar cada termo desse e entender a crítica ou o que tem de bom, né? E conseguir ver o que as escrituras apresentam. Então, veja, quando a gente está falando de
teísmo aberto, o foco principal é essa limitação de Deus a respeito do futuro. É isso que o comentarista está colocando ali. E veja, a gente pode ter dificuldade de explicar isso. Talvez você seja um professor, a professora de escola dominical, e fala assim, eu não sei muito bem explicar isso. Tá bom, tudo bem. Mas aí você entende uma coisa. Mas eu não posso afirmar que Deus não sabe o futuro. Eu não posso afirmar ou dizer que Deus está limitado de alguma forma. Isso eu não posso afirmar. Posso não saber explicar. Então a crítica é essa. Como que Deus sabe de tudo? Pode ter várias explicações, mas ele sabe. É isso. Eu não posso limitar. Acho que a gente pode partir para uma outra ideia aqui, que é a questão da demitologização das escrituras. Que trem é esse? Pode falar, Melk. Só falando sobre esse tema do Emerson, que o Emerson falou aí, sobre o teísmo aberto. Eu só costumo dizer o seguinte, a premissa errada leva a conclusões erradas. Uhum. Isso é muito importante, né? Porque tem uns monte de ismos aí, né? Deísmo, teísmo aberto, panteísmo, tudo relacionado a uma compreensão, uma visão sobre Deus. E elas geralmente chegam ao seu ápice a partir de uma premissa errada sobre Deus, que geralmente não é a Bíblia. Né? Então, eu gosto de sempre falar, quando eu toco nesse assunto entre os irmãos na igreja, eu sempre falo, eu sempre tenho a minha fuga em dizer assim, irmãos, cuidado com as premissas. Cuidado como você começa o pensamento, o raciocínio sobre Deus. Se você fizer desenvolver a premissa errada, você vai ter uma conclusão errada. Então é importante que você busque o conhecimento bíblico, uma compreensão bíblica sobre Deus. A gente fala, eu tenho defendendo aqui sempre a ideia do estudo das doutrinas, né? Vá no EBD em Foco, faça o curso de doutrina, lá tem a doutrina sobre Deus, quem é Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus, para você não cair nessas armadilhas, porque elas são sutis, elas muitas vezes, por exemplo, o teísmo aberto vai, Deus sendo Deus na Bíblia, daqui a pouco diz que Deus é limitado. E se você não perceber, já aderiu a esse pensamento. Então, cuidado quando você desenvolve a premissa, busque a premissa certa, busque na Bíblia, faça um curso de doutrina respeitado, o EBD em Foco disponibiliza isso, confiável, para você ter uma ideia real, bíblica e concreta sobre Deus. Perceba na fala do Melk como aquilo que a gente colocou no começo aqui da nossa conversa é isso que está desencadeando. A gente falou que ia tratar do progressismo nesse campo teológico. Veja que a gente está falando agora de deísmo aberto e veja teísmo aberto e veja a afirmação que o Melk faz, né? Você está lendo ali, está vendo, Deus é isso, Deus é aquilo, mas ali Deus tem uma limitação. Então veja que é no campo teológico que a gente está falando, né? Então, é por isso que é importante, porque às vezes o professor ou a professora da escola dominical pode não estar tão familiarizado com esses termos ou com essa informação e pode ir para o assunto mais cotidiano, simplesmente, né? Tá falando de progressismo, vou falar de política, vou falar de não sei o quê, e aí a aula fica uma salada de fruta e aquilo que era para ser passado, que é importante você refletir sobre a fé, acaba não conseguindo ser refletido, né? Então, por isso que perceba, isso aqui que a gente está falando do campo teológico, ele vai desencadear politicamente, vai desencadear, mas nas próximas lições o comentarista vai tratar especificamente de como isso desencadeia, por exemplo, quando ele for falar do aborto, quando ele for falar de outros temas. Por isso que essa lição é interessante, porque está dando o subsídio teórico aqui para você entender depois os campos que vai sair. E um outro termo que tem aqui, que pode assustar algumas pessoas, né? O que é essa demitologização das escrituras? Que ideia é essa? Diga aí pra gente, irmão Eberson. Essa eu não conhecia não, Eberson. O que acontece? Uma época eu inventei de fazer um mestrado em teologia, eu fui lá para Sabapá, no Paraná, né? Eu fiz um semestre lá do mestrado, aí lá eu tive contato com este livro aqui, A Teologia do Século XX e os Anos Críticos do Século XXI, do Granz, também, Stanley Granz e o Roger Olson, que é o mesmo escritor daquele pós-modernismo que eu apresentei antes. E, ao ler esse livro, foi nesse livro que eu tive contato, eu tive que ler ele, fazer um resumo desse livro, eu tive contato com a ideia do iluminismo, das teologias que surgiram nesse contexto, no caso, entrou aí na teologia liberal, e aqui ele faz um resumo assim, de todos os teólogos liberais. Aí ele vai fazendo um resumo
e apresentando cada um. E ele apresentou aqui o Bultmann. O Bultmann foi um teólogo liberal que trouxe essa ideia da demitologização da Bíblia. Então, o Bultmann, ele fez um contraponto aos teólogos liberais da época, que, assim, os liberais, como eu expliquei anteriormente, eles tentavam tirar das escrituras, né, o que eles consideravam mito e extrair só os ensinamentos morais. O Bultmann falou assim, não, eu acho que a ideia principal é nós acreditarmos que a Bíblia é, de fato, um mito, ela é mitológica, mas nós vamos interpretar esse mito de acordo com a nossa compreensão moderna. Então, ele mantém a Bíblia como um mito, os milagres, as coisas sobrenaturais, mas ele faz uma interpretação mais atual. Eu não sei se tem a ver com o Bultmann ou não, mas vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus multiplica os pães. Então, a multidão estava com fome e tal, e tinham que comer. Jesus foi lá e multiplicou os pães. O que a gente acredita? Que Jesus fez algo milagroso. Ele orou ali e os pães multiplicaram de fato, né? Aquela quantidade de pão ali, de peixe, né? Acho que são duas multiplicações, né? Tem uma que é só pão, tem outra que é pão e peixe. Então, naquelas duas situações, né, aquilo foi realmente multiplicado de forma sobrenatural. Na teologia liberal, eles vão dizer o seguinte, que, na verdade, ele foi um milagre social. Aquele menino, ao apresentar os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, é isso? 2 era 3, não lembro. Ele incentivou as pessoas a compartilhar aquilo que elas já tinham. Então, foi um milagre social. Então, assim, é um mito, porque foi interpretado assim pelos escritores, mas o que aconteceu de fato foi isso, foi um compartilhamento, e ali todo mundo comeu. Então, gostaria que o Vitor colocasse de novo na tela, só para a gente ler um trechinho aqui de um PDF, vou disponibilizar esse PDF também. E vamos lá, que a gente precisa se aprofundar. Então, ele coloca assim, a ideia de mito para Bultmann tem sua origem no pensamento pré-científico do século I. O propósito do mito seria expressar a maneira como o homem vê a si mesmo e não representar um quadro objetivo histórico do mundo. Então, vamos lá. O que é um mito para o Bultmann? Segundo ele, tudo que estava relacionado à mitologia naquela época era como que o homem via a si mesmo, como que ele explicava, né, os acontecimentos do ponto de vista dele, e a ideia não era trazer apresentar um fato histórico. Então, ao dizer que Jesus multiplicou os pães e peixes, simplesmente, né, não é relatando algo que aconteceu de verdade, né? Jesus fez a multiplicação. Não é um fato histórico. Então, foi algo, né, mitológico. O mito emprega imagens e termos tomados deste mundo para transmitir convicções acerca do enfoque que o homem tem de si mesmo. No século I, o judeu entendia o seu mundo como um sistema aberto a Deus e os poderes sobrenaturais. Nessa era pré-científica, acreditava-se que o universo tinha 3 níveis, como o céu acima, a terra no centro e o inferno debaixo da terra. Bultmann insiste que esta é a visão de mundo encontrada na Bíblia. Então, segundo Bultmann, né, a visão encontrada na Bíblia é essa visão do ponto de vista sobrenatural, que os acontecimentos naturais eram representados de forma sobrenatural. Então, segundo eles, era simplesmente algo mitológico e não um fato verdadeiro, os milagres, né? Então, assim, Bultmann afirma que toda essa apresentação do Testamento faz de Jesus não passa de mito, isto é, do reflexo do pensamento pré-científico das pessoas do século I, que criaram esses mitos para entender melhor a si mesmos. Para transmitir com eficácia o Evangelho ao homem moderno, devemos despojar o Novo Testamento dos mitos e encontrar, né, o Evangelho por trás dos Evangelhos. Olha só, encontrar o verdadeiro evangelho por trás desses evangelhos mitológicos. É este processo de descobrimento que Bultmann chama de demitologização. Então, aqui vai explicar melhor, depois você, né, vai ler isso aí. Né? Então, ele diz que não é negar a mitologia, mas interpretar essa mitologia para, né, o homem moderno, para a compreensão do homem moderno. Então, ele usa a interpretação existencialista, que é uma vertente filosófica, que coloca o homem no centro. Então, isso aqui tem tudo a ver com o que o Melk falou anteriormente. Né? Pode tirar aí.
Então, isso aqui tem tudo a ver com o que o Melk falou agora há pouco, né, que né, o ser humano ele sempre vai querer se colocar no centro, tirar Deus e se colocar no centro. Então, a ideia do Bultmann é essa. Né? Então, ele é um teólogo liberal, mas ele faz um contraponto aos outros teólogos, colocando também o homem no centro e colocando as histórias bíblicas como mitológica e que deve ser interpretada de acordo com o contexto da época. Então, naquela época, eles apresentavam essas histórias dessa forma. No contexto de hoje, a gente vai interpretar de uma forma diferente, considerando apenas como um mito e não como algo histórico. Eu acho que é importante colocar aí, porque o Bultmann, ele tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que odeia ele, né? Ele, por muitos, ele não é considerado até às vezes um teólogo liberal, alguns tiram ele dessa categoria, outros colocam, mas tem uma coisa que o Eberson falou, acho que você começou falando, que ele dá uma resposta, né? É bom entender o que ele está respondendo, que às vezes, sempre que eu vejo esses teólogos mais do início do século passado, né? Às vezes é difícil a gente entender por que eles acreditavam nessas coisas, né? Você fala assim, mas não está claro que é possível milagre? Como o cara está falando que... Então, acho que é importante entender esse pano de fundo, esse contexto histórico para entender o que ele está respondendo. No começo do século passado, existia uma disputa, né, de conhecer o Jesus histórico. Existia uma pesquisa muito forte a respeito de Jesus histórico. Então, a Bíblia estava ali, mas os teólogos, frutos desse racionalismo e dessa teologia liberal muito forte, eles desprezavam tudo que era relacionado com o sobrenatural, tudo que era relacionado com milagre, nada disso era aceito, nada disso entrava no jogo. Eles falavam, isso aqui não pode ser real, verdadeiro, isso aqui, né, não tem relação alguma. Então, isso não faz sentido. E eles buscavam um Jesus histórico, a ponto de chegar a um Jesus que não era mais Deus, não era mais Salvador, não era... Era isso que eles chegaram. O Bultmann, ele tentou resolver esse problema. Ele quis resolver esse problema. Porque era isso que estava em voga. E o Bultmann dizia, não, peraí, gente, não é bem assim. Né? E é por isso que alguns não colocam ele nessa categoria. Porque o Bultmann, ele pega toda essa crítica e ele diz, quando ele diz assim, quando eles estão falando sobre isso, eles estão usando uma linguagem mítica. E mito para Bultmann não é a mesma coisa que igual mentira, né? É uma forma de transmitir uma linguagem, é uma forma de falar. Então, Bultmann diz assim, a gente agora que conhece a ciência, sabe o que as leis da ciência, então a gente não vai mais tratar ou falar das coisas nos termos pré-científico ou nos termos míticos sobrenaturais, a gente vai falar nos termos racionais. Ele diz, nos termos racionais nós não podemos falar de milagre, não vamos falar disso. Só que Bultmann estava falando isso para dizer uma coisa, isso não importa, não importa. O que importa para a gente é termos um encontro com o Cristo da fé. Então o Bultmann ele dizia assim, existe o Cristo da fé. A gente pode se encontrar com o Cristo da fé, a gente pode ter uma experiência com o Senhor, você vai ter Cristo no seu coração, essa mesma experiência que os primeiros cristãos tiveram, a gente pode ter no nosso coração. Então o Bultmann estava tentando levar as pessoas à fé num pensamento de uma teologia liberal exacerbada, né, muito forte. Só que ele está pensando nessa lógica da teologia liberal. Ele está pensando nessa lógica. Tanto que ele diz que, né, os milagres, a gente não vai pensar nesses termos, e hoje a gente já passou e tem resposta sobre isso, né? E a gente acredita em milagre. Mas só para você entender um pouquinho da influência do Bultmann, né? Hoje você está com dor de cabeça, está com uma dorzinha de cabeça. A primeira coisa que você faz, você ora porque está com uma dorzinha de cabeça? Você toma um comprimido, toma um remédio, porque a gente está num momento científico, tecnológico, mas na época de Bultmann, sem isso, ninguém ia pegar um comprimido. Qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer coisa que fugisse para padrão, você dobrava seus joelhos e você orava. Hoje, a nossa sociedade, ela vive esse conflito que Bultmann estava tentando relacionar. Porque se você perceber, hoje a gente faz orações para aquelas coisas que a gente fala que é meio impossível, sabe? Isso aqui eu não posso resolver, então eu vou até Deus. Mas as outras coisas que a gente acha que a gente pode resolver, a gente não se preocupa tanto de ir até Deus. Que, para as escrituras,
Ambos estão errados. Você pode ir para Deus a todo momento, você precisa dele em tudo, né? Mas é o confronto que Bultmann estava, né, do seu tempo, tentando responder isso, mas é uma resposta que não foi completa pelas escrituras, e por isso que ele tira da gente esse olhar, né? Ele faz a gente não olhar para o evangelho em si. A gente tem que ficar recortando o evangelho. Não, o evangelho está ali, a gente lê o evangelho. Paulo escreveu, a gente lê o que Paulo escreveu, e a gente acredita naquilo e vivencia isso. Por isso a gente tem hoje, na nossa fé cristã, os relatos de milagres e vários autores usando o método científico, mostrando validade de milagres. Então, ele também foi respondido, mas por isso que ele apanha bastante. Ele tenta fazer uma coisa, né, tenta levar, não deixar as pessoas caírem num ateísmo, a explicar a fé, mas falando nesses termos aí do liberalismo teológico. Então isso foi um grande desafio para o tempo dele, e foi bem respondido para os teólogos do nosso tempo. Muitos teólogos respondem ele com muita facilidade hoje. Bultmann é um rapaz complicado. Acho que tanto o Bultmann quanto o Karl Barth, né, o pessoal debate Isso, muito eles dois, né? e o Calvert tá nessa mesma linha, se você vê, ele tá nessa mesma conversa, de preocupado com a nossa experiência, o existencialismo tá muito forte, mas Até no trecho do livro que ele fala assim, ó, ele argumentava que a revelação de Deus está ele fala assim, então, primeiro ele fala assim, ó, Bultmann afirmava que o Jesus histórico em si não deve ser visto como o centro da revelação de Deus. Né? A questão de que todo mundo estava procurando o Jesus histórico, ele fala, não perfeito. tem essa necessidade, né? Aí ele fala assim, a única coisa importante sobre os acontecimentos passados é o fato de que, em Jesus, Deus agiu de modo redentor. Então, ele realmente tentava levar, né, que o mais importante era ter Jesus como redentor, né? Então, realmente bem complicado aí. Aí hoje a gente chega num tema que a gente não pensa assim, não que não pense em Jesus como Redentor, mas a gente não tira o fato histórico. Cristo Jesus foi crucificado, é um homem galileu, né, da Galileia, um judeu, foi crucificado, ressuscitou de fato aos terceiros dias, ele realizou aqueles milagres por ser Jesus Cristo. Então, a resposta a Bultmann foi, não, a gente pode... A resposta foi, aquela busca do Jesus histórico continuou. A gente acredita, a gente olha o contexto histórico hoje, né? Quando a gente vai fazer até estudo bíblico, a gente fala, a gente precisa olhar o contexto, né? A gente vai ao contexto histórico, a gente está preocupado com a história, mas a gente não tira a fé e o que está sendo relatado, como eles relatavam. Eles relatam as coisas de um modo diferente que a gente relata, mas isso não deixa de ter verdades ali, né? Então, hoje, a resposta à Bultmann, a teologia liberal, é acreditar nas escrituras, e não é simplesmente quando a gente fala literal, né? É a gente ler o que está nas escrituras. Se eles estão falando por parábolas, a gente lê literalmente parábola. A gente não lê a parábola como se fosse uma biografia, um relato histórico. A gente lê como parábola. Isso é ler literalmente as escrituras. É uma profecia, a gente lê como profecia. Não lê como uma outra coisa. É ler literalmente as escrituras. É respeitar as escrituras, né? Então, essa resposta foi importante, mas é importante entender que Bultmann está nesse pensamento aí, tá de fato nesse engodo aí liberal, dessa teologia liberal, que acaba, veja como é interessante, para você ter que dialogar com essas filosofias, né, e ele se baseia muito num filósofo que é Heidegger, para ele dialogar com essas filosofias, ele precisa ceder verdade das escrituras, né? Então ele tem que conversar com esses. Não, gente, vamos resolver isso aqui. Mas para resolver isso aqui, não acredito em milagre, esquece isso aí, esquece milagre. Então a gente aí volta para aquele termo que o Emerson colocou no começo, do oposto do progressismo, né? Às vezes o conservador tem medo de progredir, porque quando você progrede, você perde. E aqui o Bultmann está tentando dar esse passo, mas está perdendo. Tá tentando afirmar uma verdade, tentando trazer a ideia do Cristo Redentor, mas está tirando um monte de outras verdades, né? De que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, que de fato Cristo realizou milagres e etc. Então, esse é o problema e o cuidado que a gente tem que ter com essa teologia liberal aí. Ô, Vitor, aí eu volto de novo lá para o que eu falei sobre a premissa errada, né? Uhum. A gente precisa ter cuidado com isso. E aí eu lembro de uma fala que você falou também, que como é que esses caras acreditavam nisso de fato, rapaz? A ponto de dedicar uma vida a defender isso é muito estranho. É muito estranho, viu? E acho que para a gente, para o professor que está estudando, para o aluno,
cuidado com as premissas, moço. Você pode achar uma premissa bem legalzinha, mas ela vai chegar, que nem o Bultmann fez. Para dialogar, ele teve que fazer concessões, né? Ele foi indo, mas para poder chegar onde ele queria, ele teve que fazer concessões. Então, é perigoso, né? A gente tem que ter essa cautela com as premissas, como a gente entende as coisas, como vê. Eu acho muito importante, que eu acho que muito professor da IBD nem atenta a isso, é estudar a questão do método de estudo da Bíblia. Eu acho isso é importante demais. Eu aprendi isso muito com o Herberson, sobre método. Você precisa ter método. Você não pode simplesmente pegar o texto bíblico e ler simplesmente sem nenhuma regra. Tem regras para isso. Você precisa estudar o método para você entender o que está sendo dito, para você extrair a premissa correta, andar na linha correta, porque senão você cria situações e ideias que não fazem o menor sentido. Uhum. Pior que é isso. Isso que você falou das premissas é interessante, né? A gente começa a conversa e o debate pelo lugar errado e aí não tem como concluir certo depois, não. E outra Bom, coisa que eu queria só dizer, é impressionante como as pessoas, o homem pecador tem uma necessidade odiosa, visceral, de tirar Deus do contexto e colocar ele mesmo. É complicado, viu? uhum, é, sempre uma tentativa de diminuir um pouco o que Deus é, o que ele falou, para a gente. Tudo que a gente tá falando, a gente já viu lá no Jardim do Éden, né? A gente vai voltando e, e tá um pouquinho. A gente já vê lá do início, né? Mas tá bom, a gente falou de um monte de termos problemáticos, de teologias complicadas, mas na lição, graças a Deus, a gente tem 3 propostas para refutar o ensino progressista. 3 propostas. E o comentarista colocou, né, primeira, reafirmando a autoridade bíblica. Segunda, ensinando as doutrinas bíblicas. Terceiro, enfatizando a santificação, né? Então, a lição não é simplesmente descrever essa teologia liberal ou esse progressismo, né? Que às vezes para o autor ele até coloca como sinônimo, mas é a gente ver isso para conseguir olhar o que de fato as nossas doutrinas, a nossa fé ensina. E ele coloca esses 3 pontos. Gostaria que vocês comentassem sobre eles, reafirmando a autoridade bíblica, ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando a santificação. Diga aí, irmão Eberson. Aqui o escritor da revista, né, ele acho que pontuou bem, né, essas 3 ideias aqui, né? Como que a gente refuta esse ensino progressista? Você que é professor da EBD, você que é pastor, que ensina na igreja, como que você vai fazer esse contraponto e preparar a igreja, né, preparar os crentes de maneira geral para enfrentar, né, essas ideologias? Antes de pontuar aqui, eu vou contar uma historinha que eu sempre conto, né? Eu acho ela interessante. O pessoal diz aí por aí que as pessoas que são treinadas para conhecer dinheiro falso, elas ficam muito tempo pegando no dinheiro verdadeiro. Elas passam um tempão ali conhecendo o verdadeiro, a ponto dela fechar o olho e pegar e falar assim, aqui é um dinheiro verdadeiro. Eu conheço pessoas que não enxergam, né? E elas contam o dinheiro, pegam o dinheiro e contam o dinheiro, sabe certinho. Se tu entregar uma nota falsa, ele sabe que é uma nota falsa. Então, assim, é importante nós destacarmos algumas coisas das heresias, dos falsos ensinos, das falsas ideologias, mas a gente não pode ficar muito preso nisso. Então, acho que o caminho mais curto, pode ser o caminho mais curto, não o mais fácil, mas o mais curto, é o caminho de ensinar as Escrituras. Então, a igreja tem que estar instruída nas Escrituras. Então, dentro da igreja tem que ter pregações expositivas. Então, assim, está aqui, ó, reafirmando a autoridade da Bíblia. Então, a gente tem que ensinar na igreja que a Bíblia tem autoridade e ter mais pregações expositivas na igreja. São pregações que pegam o texto bíblico e expõem o texto bíblico, porque o povo vai ficar instruído nas Escrituras. Ensinar as doutrinas bíblicas, ou seja, quem prega, quem ensina, tem que estar preparado com a teologia sistemática. Por isso que eu coloquei agora no EBD em Foco 5 slides sobre doutrinas para quem é assinante. Se você não é assinante, pode fazer assinatura no mês de julho, tá? Mês de agosto, esses slides vão sair, vai entrar outros, talvez, não sei. Aí já é outra história, mês de agosto. Então, mês de julho, esses 5 slides sobre doutrina. Então, se você já quer aplicar isso aqui, ensinar doutrina na sua igreja, esses slides vão te ajudar. Então, além dos slides do EBD,
esses slides aqui sobre doutrina, enfatizando a santificação. Então, realmente, né, tem que ensinar na igreja sobre santificação, que é santidade, viver separado do mundo. Eu acho que isso é importante. E, além disso, eu não consigo detalhar muito, assim, mas eu acho que uma coisa muito importante a ser feito, não está implícito aqui, que é a questão da EBD. Tem que ter EBD, incentivo da EBD, participação da EBD, está implícito dentro de tudo isso aqui, então a gente não pode deixar de falar, né, da Escola Bíblica Dominical, e também fazer com que na escola dominical, ou no culto de ensino, nas reuniões, de maneira geral, tenha espaço para questionamento, tenha espaço para que as pessoas possam perguntar, interagir, questionar, porque quando tem questionamento, eu acredito que as pessoas elas valorizam mais aquilo que é ensinado. É muito melhor do que ser algo imposto, porque muitas vezes acontece na igreja assim, tá? Tem que chegar a impor o conhecimento. É assim, ponto final. Se alguém levantar a mão e falar, não, porque eu vi um vídeo no YouTube que tem um pastor... Não, esquece isso aí, esquece aí. É isso aqui. Não, peraí, tu viu o vídeo no YouTube? Quem era o pastor? Ah, era um pastor fulano de tal lá, era o Caio Fábio. Aí, o que ele disse? Ele disse tal coisa. Então, vamos debater isso aqui, vamos abrir o debate, vamos perguntar, vamos interagir, vamos... Por que ele disse isso? Porque se a gente começar a abrir o debate, eu acho que a gente começa a perceber onde nós estamos falhando. Porque se surgir uma teologia feminista, que é um desdobramento de tudo isso, progressista, será que a gente não está falhando em abordar a nossa teologia no contexto das mulheres? Né? Se surgir uma teologia LGBT, será que a gente não está falhando na maneira que a gente aborda sobre a comunidade LGBT, fala do pecado da homossexualidade? Então, a gente abrindo o debate, eu acho que a gente consegue também ver quais são as nossas falhas. Eu acho que isso é uma coisa interessante para que a igreja possa ser instruída e vencer, né, essas teologias progressistas. Melk, tem algum comentário a respeito sobre essa resposta aí, né, diante dessas teologias progressistas aí? Eu tinha a mesma história que ele contou aí do dinheiro, eu tava com ela pronta aqui para falar, mas ele contou. Mas eu ouvi uma outra coisa sobre a dedicação ao que é certo, né? Eu vi até o Josemar Bessa falando que a gente não pode gastar tanto tempo correndo atrás do lobo ao invés de cuidar das ovelhas. Eu acho que o ponto principal, de fato, e aí eu entendo que a EBD é um instrumento sensacional, que é o ensino. O Emerson sabe, a gente se conhece desde criança, nós nascemos no Evangelho, eu nunca vivi no mundo, eu nunca bebi, nunca droguei, nunca vivi essa vida, eu nunca tive a experiência de conhecer Cristo a partir de uma vida pregressa. O que me fez conhecer Cristo de fato? Porque por muito tempo eu vivi dentro da igreja perdido, sem conhecer. Foi conhecer as Escrituras, foi ler as Escrituras, foi assim, buscar, estudar mesmo as Escrituras. Foi isso que me mudou, foi isso que me fez eu conhecer Jesus, me converter de verdade. Então, eu sei que todo mundo tem uma experiência de conversão que é distinta, mas no meu caso, eu quero dizer para o professor e para os alunos que uma coisa que muda a gente é conhecer a Bíblia, é estudar a Bíblia. Estude os fundamentos bíblicos, para que você não fique perdido, para que você não seja enganado. É triste, a gente que lida com a igreja, é triste você tá numa conversa e alguém vem falar de um assunto assim de forma tão superficial e você pensa, moço, mas esse é um assunto já tão vencido, tão batido, você ainda está nesse nível ainda, com tantos anos de crente, tem escola bíblica na sua igreja, então, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, o EBD em Foco está aí, tem conteúdo maravilhoso, num lugar só, que você pode pesquisar, seguro, você vai estar seguro quando você conhece a verdade, quando você busca. Mas vamos considerar, estudar dói, sofre, não é para preguiçoso, mas a gente precisa fazer um esforço. Precisa fazer um esforço. Eu estou lembrando de uma frase de uma canção da banda Resgate que a ingenuidade paga o preço, né? Se você não tem
conhecimento, se é ignorante, você vai pagar o preço por não ter conhecimento. Vai ser enganado, vai viver jogado por aí sem conhecimento, não vai ter uma fé sólida, não vai descansar nunca, vai estar sempre atormentado, qualquer coisa que alguém fale te atormente. Então, vamos buscar, vamos estudar, vamos praticar a palavra de Deus para você ter uma fé sólida, firme, que não se abala. Ótimo, ótimo. Vocês pegaram aí as dicas finais aí do Eberson, do Melk, não só comentando aí o ponto, mas incentivando a gente a aprender, a estudar, que esse é o caminho. E por que a gente está falando isso? Porque você vê que a lição tem vários termos, tem vários comentários, e se você não se apegar às escrituras, buscar compreender as escrituras, aí a gente vai por um caminho de dificuldade, de problemas, vai nos afastando. Então temos que estar firmes, aprendendo da palavra de Deus e ter esse desejo. Queridos, considerações finais. Eu acho que vocês colocaram um pouquinho de considerações, então eu vou pedir para vocês serem bem breves aí nessas considerações finais. Que você quer considerar para encerrar aí, irmão Eberson? Deixa eu falar primeiro, o Emerson o nosso coordenador, o diretor, então ele finaliza. Eu Fala, vou falar Melk. primeiro. Não, eu quero só agradecer e mais uma vez enfatizar, Vitor, que a gente precisa estudar. O professor precisa estudar. É inadmissível que um professor. Eu sei que o tema é bastante complexo, mas percebe que se a CPAD está colocando esse tema é porque esse tema ele está dentro da sociedade de forma bastante recorrente, inclusive dentro da igreja. Então, professor, não é admissível mais que o professor não conheça pelo menos alguns desses termos, não consiga fazer o mínimo de uma defesa. É importante que o professor estude, faça um curso, estude, professor. O que eu tenho para dizer para você é estude, pelo amor de Deus. Se você quer ter uma escola bíblica legal, se você quer influenciar a sua geração, estude. Porque a gente que estuda, nós três aqui que estuda, que recorre a livros, que está estudando, enfrenta dificuldades tremendas, imagine quando o professor não se prepara. Então, minhas considerações é estudem, pelo amor de Deus, se preparem, porque os desafios são enormes. Obrigado, Melk. Obrigado por todos os seus comentários, viu? Bom, Eberson. Bem, acho que o Melk falou o mais importante aí, né? O professor tem que estudar e tem tudo a ver com o que o Vitor comentou lá no meio da aula. Ele falou assim, né, que a sensação que ele tem é que tem muitos termos difíceis, muitos temas complexos, né? Temas extensos. E realmente, quase todas as lições têm muitos temas. O escritor da revista, ele tentou jogar tudo, né, de uma vez só e realmente assim ficou um pouco difícil para alguns professores da EBD. E eu acho que ficou difícil para todo mundo, porque aquele professor da EBD que não tem o hábito de estudar ou que não teve oportunidade, acaba sentindo um pouco de dificuldade para aprender esses temas, né? E o professor da EBD que gosta muito de estudar, que já tem uma formação, que tem contato com esses temas, ele não vai ter tempo para explorar isso na aula. Então ficou difícil para todo mundo, né? Mas o que eu tiro aqui? Que dentro de tudo isso, procure encontrar a essência ali. Okay? Qual é a essência? Qual a relação do texto bíblico com tudo isso? Então, assim, o texto bíblico principal ali, que no caso é Timóteo, né, segundo Timóteo, então é um texto bíblico interessante que deve ser abordado. Se você não entender o que é demitologização, não se preocupe, né? Resumo básico, né, e reforça a questão de que nós cremos nas Escrituras como está lá escrito, nós acreditamos nos milagres. Então, a dica que eu dou aqui é que, né, você procure a essência da lição, aplique na sua vida, ou seja, a partir dessa lição, né, torne-se uma pessoa que ama mais as Escrituras, torne-se uma pessoa que estuda a doutrina, que aplica as doutrinas na sua vida, que tem uma reverência maior por Deus, né? Fala do teísmo aberto, você não, Deus é soberano. Eu creio num Deus que sabe todas as coisas, né? Então, assim, aplica isso na sua vida e passe para os seus alunos, né, essa essência da lição. Eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente na EBD da sua igreja.
Muito bom, muito bom. Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram ouvindo a gente até agora. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você estiver no Spotify, também tem a opção de você curtir aí, para você favoritar, tá? Compartilhe com mais alguém esse podcast. A gente destacou vários pontos. Por exemplo, eu acho aqui que isso aqui, esse podcast vale para você compartilhar para as pessoas. Só o tempo que a gente gastou aqui falando sobre desmitologização e vários termos, eu acho que muitas pessoas não abordaram isso e têm dificuldade de saber o que é isso. E a gente destacou aqui, a gente trouxe aqui, vai ter material para você baixar aqui na descrição desse vídeo, ou se você tiver pelas outras plataformas, também vai ter na descrição. Então, compartilhe com alguém, tá? Não deixe de conferir os demais materiais. Divulgue o EBD em Foco. Se você não é assinante ainda, seja assinante depois desse grande instrução aqui para você estudar. Então, aproveite isso. Veja que aqui no EBD em Foco você vai ter os slides para você utilizar. Às vezes você pode pensar assim, poxa, eu gosto do EBD em Foco, mas eu não utilizo os slides lá da minha igreja. O que eu faço? Você faz a assinatura do mesmo jeito, porque você vai ter, por exemplo, como foi comentado com o Eberson agora, os slides de doutrina nesse mês de julho. Você vai ter acesso a cursos, tem vários cursos lá que você vai poder fazer. Eu quero aprender sobre escatologia, tem material. Eu queria aprender sobre o pentecostalismo, tem material. Eu queria aprender sobre doutrinas, tem material. Então, você pode ser assinante, você vai estar apoiando, ajudando o EBD em Foco, tá? E vai estar sendo beneficiado por isso. Porque tem gente, às vezes, Eberson, que né, às vezes não utiliza o slide de fato, né? E fica pensando, poxa, eu não posso não participe, ajude. Não se esqueça que a assinatura aqui do EBD em Foco não é somente. Tem muita gente que tem condições, e talvez você pode ser assinante para abençoar esse projeto, para mais pessoas serem alcançadas com esse projeto. E se você usa slide, tem esse recurso, aproveite, faça a assinatura que você vai se utilizar de todos os benefícios que a gente comentou aqui e principalmente dos slides para você utilizar na sua classe, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Eberson, obrigado, Melk, obrigado a todos. Que Deus abençoe e que tenhamos esse próximo domingo uma escola dominical abençoada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor.